Bom dia, meus amores, tudo certinho? Bom, hoje é dia 16 de junho, terça-feira, tá? E nós vamos hoje na nossa aulinha de ciências. Traz ele aqui. Nós vamos na nossa aulinha de ciências, só que vocês vão abrir o livrinho, mas antes eu vou mostrar uma coisinha muito fofa para vocês. Olha aqui, olha. Sabe quem é esse aqui? É o Colby. É o mascotinho aqui da casa, olha. Nosso bebezinho, ó. Fala oi pros amigos, fala. Fala oi pros amigos. Ele é o Colby. A tia comprou e deu pro João Vitor, que é o meu filho. Aí ele é o pequenininho agora da casa. De vez em quando a tia vai mostrar ele aqui pra vocês, tá bom? Agora ele vai dar tchau porque ele vai embora. Dá tchau pros amigos, Colby. Dá? Fofo. Pronto. Foi embora o Colby. Então, nós vamos para nossa aulinha de ciências, tá? E vamos abrir o nosso livro na página 62. Então, todo mundo vai pegar o livrinho de ciências e vamos abrir na página 62, certo? E nós vamos falar na página 62 sobre partes de uma planta, né? Planta que nós já sabemos que é um ser vivo, que ela nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, né? Precisa se alimentar, precisa de água, precisa de um lugar limpo, né? E de alguns cuidados. Só não precisa de alimentação, não precisa que a gente dê alimentação, porque ela produz o seu próprio alimento, tá? Muito bem. E como nós temos as nossas partes, né? Cabeça, tronco, os membros superiores, os membros inferiores, que são as pernas, as plantinhas também têm as suas partes. E cada parte dessa plantinha tem uma função. E é isso que nós vamos aprender hoje. E nesse capítulo nós vamos aprender sobre partes de um vegetal ou de uma planta. Então a tia vai começar a explicar para vocês. Aqui eu desenhei uma planta, né? Uma planta que está completa, tem todas as suas partes. Eu vou começar a explicar a vocês pela raiz, tá? Então, vamos acompanhar a leitura com a tia Cláudia na página 62, tá bom? Peguem o marca-texto, porque eu vou querer que vocês passem em toda a explicação que tiver aí, tá? Para ficar bem fixado na cabecinha de vocês. Vocês lembrarem que isso daí é muito importante. Então, vamos lá. Vamos começar pela raiz, ó. Raiz que fica embaixo do solo, tá? E essa raiz, ela tem uma função. Qual é a função? Ó? A raiz retira do ambiente a água e os nutrientes de que a planta precisa para viver. A raiz das plantas terrestres, né? No caso, ó, as plantas terrestres, elas também servem para fixar a planta no solo, tá? Então, ela fixa a planta no solo, tá? A função da raiz, então, qual é? Vai pegar o marca-texto e vai passar em tudo isso que a tia leu aí pra vocês da raiz, tá? Ela ajuda a levar água, que ela retira do solo, e nutrientes para a planta, para as outras partes da planta. E é a raiz que fixa, né? Que deixa presa a planta no solo. Tá certo? Então, passa o marca-texto. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a tia vai falando e a tia vai mostrando. Aqui é uma plantinha, né? A plantinha que eu sempre mostro pra vocês. Então, olha lá, eu vou virar e vocês vão ver. Olha a raiz, tá vendo, ó? Essa daqui, no caso, como o vaso é pequenininho e ela tá crescendo, a tia tem que mudar o vaso dela, tem umas partezinhas da raiz que já estão aparecendo aqui do lado de fora. Mas ela tá presa, olha como ela tá presa, tá vendo? Quem prende ela, ó, assim, ó,
Tá vendo a tia puxando? É a raiz. A raiz que está fixa aqui na terra, né? E que faz com que ela cresça. Essa daqui é uma plantinha pequena, mas uma plantinha grande, né? Uma árvore grande. Lembra quando a tia Cláudia mostrou a árvore, a mangueira grande? O tronco dela é muito maior. Por quê? Porque ela é maior, tá? Mas a raiz, ó, fixa a plantinha no solo, tá? E ajuda a trazer os nutrientes e a água para as outras partes. Então, vamos lá, continuando então, tá? Depois da raiz, eu tenho o caule. Caule, que também nós conhecemos como tronco. Então, vamos lá. Marca texto, se prepara aí, vamos lá. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ó, o tronco, o caule sustenta a flor, a folha e o fruto, tá? Ele conduz a água e os nutrientes da raiz para as folhas, né? Então, ele que conduz. Ó, a raiz retirou, passou para o tronco e é o tronco que vai conduzir, ó, que vai conduzir a água e o alimento, os nutrientes necessários para essa planta poder se desenvolver. Continuando, hein? Vamos lá. Então, ela conduz a água e os nutrientes da raiz para as folhas e o alimento produzido nas folhas para as outras partes da planta, tá? Então, é o tronco que é responsável por levar todo esse nutriente e a água para as outras partes da planta, inclusive o alimento que é produzido pelas folhas, certo? Muito bem. Depois do tronco, eu vou para as folhas. As folhas, folhinha verde, ó, as folhas de uma plantinha, né? São as folhas. E aí a tia vai ler para vocês, ó. As folhas possuem clorofila. Clorofila é uma substância verde que é muito importante para a fabricação do alimento, tá? Então, clorofila é uma substância verde que tem nas folhas e a função dela é o quê? A produção do alimento. Hoje nós não vamos fazer, mas nós vamos fazer uma experiência. Vocês vão fazer aí na casa de vocês, para vocês verem como essa folha, com esse tipo de experiência que a gente vai fazer, o álcool que a gente vai colocar na folhinha, esse verde da folha, ele vai sair todinho da folha, vai ficar no líquido e a folha vai ficar meio marrom, tá? É a clorofila, substância que é encontrada nas folhas, tá certo? Muito bem. Depois das folhas, eu tenho as flores, né? Que são as flores. Na estação da primavera, elas aparecem lindas. A tia Cláudia separou aqui para vocês. Aqui em casa tem uma mangueira, como eu disse, né? Então, na mangueira tem a raiz, que é bem grande, tem o tronco, que é bem grande, né? Tem as ramificações dos troncos que levam os nutrientes para as folhas, para as flores. E aí eu separei aqui, ó, talvez vocês não consigam ver, mas essa daqui é a florzinha, ó, é a florzinha da mangueira, tá? Então é a florzinha que dá na mangueira, tá? Ela não ela é verdinha, meio amarronzada, tá? É um tipo de flor. Existem outras flores, a rosa, a margarida, né? Mas essa daqui a tia quer mostrar para vocês porque é a flor que dá na mangueira, tá? Então, olha lá, tá vendo? São bem pequenininhas, ó. São as florzinhas da mangueira, tá certo? Muito bem. Então, vamos continuar agora aqui com marca-texto, tá? As flores. Vamos lá ver qual é a função das flores. As flores são os órgãos reprodutores das plantas que têm sementes, tá?
são as flores que têm as sementes e que são responsáveis pela reprodução, certo? É das flores que se formam os frutos. Então, quando nasce a florzinha, né, ela é a responsável pela reprodução. Reprodução é o quê? É dar origem, né, a um outro ser. Reproduzir. Aí ela reproduz as frutas, os frutos, certo? E aqui tem um frutinho, ó, vermelhinho, botei aqui como se fosse uma maçã, tá bom? E aí, vamos ler os frutos. O que a gente encontra quando vocês abrem uma maçã, uma laranja? O que vocês encontram ali dentro daquele fruto? Tem o que ali dentro? Carocinho, né? O carocinho é o quê? É a semente, certo? É a semente. Então, o fruto, dentro do fruto, ele guarda as sementes. É o que está escrito aí, ó. Os frutos abrigam as sementes. Dentro deles existem as sementes. E as sementes, ah lá, a tia botou uma aqui também para vocês, né? Semente pequenininha. Ó, as sementes, quando germinam, dão origem a uma nova planta. Não é assim que funciona? Quando a gente pega uma sementinha e a gente planta ela, ela vai dar origem a uma nova planta. Ou às vezes você nem planta. Se cair uma sementinha, por exemplo, de uma árvore, se um passarinho for lá pegar essa frutinha e a sementinha for caindo, se aquele solo ali for um solo fértil, saudável, vai dar origem a uma nova planta. Então, é a partir da semente que se dá origem a uma nova planta. Tudo certo até aí? Muito bem. Então, falamos sobre todas as partes da planta e as funções. Cada uma tem a sua função. Aí nós vamos para a página 63. Na página 63, nem todos os vegetais têm todas essas partes. Plantas como a samambaia e a avenca não têm flores nem frutos, tá? Existem plantas que não têm nem a flor nem o fruto. Aí tem dois exemplos. A samambaia, ela é toda verdinha, tá vendo? São folhas que ela tem. E a raiz, né? O caule dela é o caule, é o gravetinho dela. Que, como eu expliquei para vocês, dependendo da planta, esse tronco, ele é ou maior, ou mais grosso, ou mais fino, certo? Muito bem. E a avenca, que também é uma outra espécie de planta, que não tem nem flor, nem fruto, certo? Muito bem. Além de não terem flores e frutos, os musgos são aqueles que ficam presos em lugares úmidos, nas pedras. Os musgos também não têm raiz, caule e folhas, mas produzem seu alimento e respiram como as outras plantas, tá? Então, o musgo, né, que geralmente é em lugares úmidos, né, eles ficam presos em pedras e eles não têm nem raiz, nem caule e nem as folhas, mas eles são seres vivos e dessa forma se alimentam da mesma maneira, tá? Muito bem. Bom, aí então eu tenho uma investigação e alimentação. Nossa alimentação inclui uma grande variedade de frutos, como a laranja, o caju e o tomate. Mas existem muitos outros frutos que não são adequados para o nosso consumo. Seja porque não são saborosos, seja porque são venenosos. Portanto, não coma frutos sem antes saber de que tipo eles são. Esse, por exemplo, aí que está aí, ó, é a laranja deosage. É um fruto de pau d'arco
E é um exemplo de fruto que não é comestível, que você não pode comer. Ele é venenoso, tá? Então, vocês não fazem isso, claro, né? Porque vocês nem andam em lugares de plantação, onde tem muitas plantações, né? Mas não é bom você comer nada sem saber antes se você pode ou não comer, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos para a página 64. E aí, na página 64 e na página 65, tem duas atividades que vocês farão, tá? É bem fácil, não é difícil. A tia vai explicar para vocês e vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Pinte a árvore de acordo com a legenda. Então, aí tem uma legenda. Vermelho é o fruto, amarelo a flor, verde a folha, marrom o caule e a raiz rosa. Então, vocês vão observar essa árvore aí e vão pintar de acordo com a legenda. Número 2. Leia as frases e complete-as com os nomes de flores, árvores ou frutas. Vamos lá. Letra A. Levei para casa algumas flores. Azaleia, e aí vocês vão completar com o nome de flores. Cada um vai completar com o nome que quiser, mas tem que ser flores. Letra B. Plantei no meu jardim algumas árvores. Limoeiro, são árvores frutíferas, tá? E vocês vão escolher também mais dois e vão completar aí. Letra C. Comprei algumas frutas. Bananas. Quais são outras frutas? Vocês vão escrever aí também, tá? Na página 65, desenhe no espaço abaixo uma flor que você conhece e escreva o nome dela. Então, vai escrever aí. Número 4. Cenoura, beterraba, mandioca são exemplos de raízes que fazem parte da nossa alimentação, né? Nós comemos a cenoura, nós comemos a beterraba, não é? E elas são raízes, tá? São raízes que nós nos alimentamos com elas. Desenhe e escreva os seus nomes. E aí vocês vão desenhar e vão escrever. Número 5, as folhas como o alface, o espinafre, a couve também estão muito presentes na alimentação das pessoas. Você consome folhas em sua alimentação diária? Tá perguntando. Quais são elas? Desenhe-as e escreva os seus nomes. E a tia trouxe aqui para vocês também, ó, uma laranja, que é uma fruta, tá? Laranjeira, o pé que dá a laranja, laranjeira. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, duas folhinhas que nós nos alimentamos com essas folhinhas, que é o alface, ó, a folha de alface, tá vendo? Toda verdinha, ó, é uma alface, uma folha de alface, que serve para nossa alimentação. E essa daqui é a rúcula, ó, a folha da rúcula, que também serve para nossa alimentação. Essa daqui, ó, tá até com galinho ainda, tá vendo? Ó, tá? Alimentação, nós nos alimentamos. Muito bem. Ótimo. Bom, então, vocês vão fazer essas duas folhinhas, que não tem nada difícil aí, é bem fácil, tá certo? Só que hoje, essas duas folhinhas vocês não vão precisar postar, tá? Porque são fáceis, aí a tia Cláudia vai corrigir quando nós voltarmos. Bem, aí vocês vão agora, né? Terminamos a atividade, como a tia explicou, guardou o livro. Aí vocês vão para a página 76 e 77. Vai andar um pouquinho, nós não vamos pular folhinhas, não vamos pular, tá? É porque isso daqui é uma experiência que vocês vão fazer, que precisa de 3 semanas, tá? Então, precisa de 21 dias para ela poder ficar como a gente quer, certo? Então, vamos lá. Na página 76 e 77, as plantas e a luz do sol, a luz solar. Aí vocês vão, não é difícil. Você já sabe que as plantas precisam da luz solar para produzir seu alimento, não é? Todo mundo sabe disso. A planta precisa da luz. Você vai precisar de uma caixa de sapatos que tenha tampa.
um par de luvas para você poder usar, um pote pequeno de plástico, um potinho bem pequenininho, pode ser um copo descartável também, e água, tá? Grãos de feijão, terra e uma tesoura sem ponta para você poder utilizar. Aí como você vai fazer? Tá explicando aí o passo a passo do que você tem que fazer. Ó, peçam a ajuda de um adulto e façam uma abertura na lateral da caixa de sapato, conforme indica a figura. Aqui, ó, tá explicando o passo a passo, ó. Aqui tá explicando o passo a passo e aqui tá mostrando como vocês vão fazer, tá? Então vai ler direitinho e vai fazer essa experiência aqui. O que acontece? Na página 77 está dizendo assim, data da montagem e o que eu acho que vai acontecer. Então você vai colocar a data, tá? Preste atenção no que a tia Cláudia vai dizer. Essa experiência vocês têm que fazer hoje, porque senão, depois de 3 semanas, vocês não vão conseguir postar para me mostrar se ficou do jeito que tem que ficar. Tá certo? Então não é para fazer depois. A tia tá explicando. Ninguém vai postar isso aqui agora. Não vai. É só depois de 3 semanas. Tanto é que tem o registro aí do lado, ó. Aqui, ó. Registro, ó. Registro. Você vai registrar o que está acontecendo. Na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana. Depois disso, tá? Vai cair mais ou menos, eu até anotei para vocês, no dia 10 de julho, tá? Dia 10 de julho, mas aí a tia vai avisar antes. Olha, não esqueçam de postar. Aí vocês vão tirar a foto, né? E mandar para a tia Cláudia, colocar na plataforma, porque vai valer nota. É uma experiência que vai valer nota, tá certo? Então, preste atenção, mais uma vez, para fazer hoje, tá? Não pode deixar para fazer daqui a uma semana, porque senão, na data certa, não vai estar de acordo para mostrar. E aí não vai adiantar nada, tá bom? Vocês entenderam o que a tia falou, né? Essa é uma atividade que é para fazer hoje. Ah, mas eu não tenho ainda a caixa de sapato. Pode fazer amanhã no máximo, mas precisa fazer para dar o tempo certinho. Por isso a tia tá passando essa experiência hoje, para chegar no dia 10 de julho e vocês poderem postar, tá certo? Então, entendido? Fizemos tudo que precisávamos fazer hoje. Vocês já sabem, a experiência, nós vamos pular algumas páginas. Não significa que aquelas páginas não serão feitas, elas serão feitas, tá? Mas a tia precisa desse tempo de 3 semanas para vocês poderem postar a atividade, tá bom? Então, página 76 e página 77. Vai anotando no livro. Após uma semana, o que aconteceu? A mamãe vai ajudar vocês. Passou uma semana. E aí, o que aconteceu? Escreve lá. Passou 2 semanas. E agora? Escreve lá, tá? E aí, no final, vai postar essa folha, que é a folhinha 77, preenchida com as observações que vocês fizeram nas datas certas, com a plantinha, tá certo? Muito bem, então, meus lindos. Então, nossa aulinha de ciências termina por hoje, tá? E a tia Cláudia volta daqui a pouco com a próxima aula, que vai ser gramática. Então, se quiser, já pode separar o livrinho de gramática, que a tia Cláudia já volta, tá certo? Beijinho pra vocês, tá?